Mano, se você mora em São Paulo, ou já deu um rolê pelo centro, com certeza você já viu um prédio que parece ter saído de um filme da Disney. Só que um filme bem mais sombrio, tá? É a esquina da Rua APA com a Avenida São João. Lá tem um castelo medieval, gente. E é um castelo de verdade, tá? Com torres e tudo. Espremido ali meio no caos de prédio e ônibus e gente passando. Muita gente que passa por lá tira uma foto pro Instagram, né? E pensa, nossa, que vintage, deve ter sido de algum barão de café ou algo do tipo. Mas a real é que a beleza daquele lugar é uma máscara do que aconteceu ali dentro, porque não foi um conto de fadas, sabe? Foi um massacre que a polícia não conseguiu, ou talvez não quis, né, explicar até hoje. 3 mortos, gente. Uma fortuna em jogo e um laudo pericial que é uma das maiores vergonhas da história da perícia paulista. Então, se acomoda aí, pega uma pipoca, um cafezinho, apaga a luz e bora pro vídeo, porque o que eu vou te contar hoje vai te dar um nó na cabeça. Para entender essa treta, a gente precisa falar de dinheiro. A família Guimarães dos Reis era tipo o topo da elite de São Paulo nos anos 30. O patriarca morreu e deixou uma herança que, se fosse nos dias de hoje, seria tipo um papo de dezenas de milhões de reais, tá? A mãe, Dona Maria Cândida, era aquela figura super religiosa, tradicional, que vivia no castelo com os 2 filhos, Álvaro e Armando. E ó, os irmãos eram tipo água e óleo, tá? Eles não se davam muito bem, não. O Álvaro era conservador e um cara que queria guardar dinheiro para viver de renda. Já o Armando era um visionário, tá? Ele tinha um sonho bizarro na época, que era de construir um palácio de gelo, assim. Imagina, São Paulo, anos 30, e o cara querendo fazer o primeiro ringue de patinação de gelo da América Latina. O Álvaro achava que o irmão era um irresponsável e que ia quebrar a família. A briga entre eles já não era de hoje, gente. Tinha processo judicial envolvido, gritaria e um ódio que nem o mármore lá daquele castelo aguentava mais. O gelo do Palácio do Armando já tinha congelado a família muito antes daquela primeira viga subir. Bom, noite de 12 de maio de 1937. Tava uma garoa fina em São Paulo e a Dona Maria Cândida tava no andar de cima, fazendo suas coisinhas, né, seus afazeres. E os irmãos estavam lá na sala. O que começou como uma discussão sobre um palácio de gelo virou uma tragédia sem volta, tá? Os vizinhos ouviram os gritos e logo depois disparos. Quando a polícia arrombou a porta, a cena era um tremendo pesadelo. A Dona Maria Cândida estava perto da porta, como se estivesse tentando apartar uma briga ou talvez fugir. E ela levou 4 tiros. O Armando estava com 2 tiros no peito e o Álvaro estava com um tiro só. A polícia, num tempo recorde, tá, deu um veredito. O Álvaro surtou, matou o irmão, depois a mãe e depois se matou. Caso encerrado, né? Só que não. É aqui que entra um território bem bizarro dessa história, tá? Beleza, então vamos abrir esse inquérito. Porque nada nessa versão oficial faz muito sentido, tá? O primeiro enigma aí é o mistério das armas. A polícia achou uma pistola automática na mão do Álvaro. Mas adivinha, o Armando e a mãe foram mortos com balas de um revólver calibre 38. E cadê o revólver? A polícia achou ele bem depois, tá? E estava escondido embaixo do corpo do Armando. E se o Álvaro era o assassino, ele teria que ter atirado com a arma, guardado ela, né, embaixo do irmão, e depois pegado outra arma para se matar. É um malabarismo, assim, nessa história que não cola, mano. O segundo é o suicídio impossível. O tiro que matou o Álvaro entrou no peito de cima para baixo. E para ele ter se matado assim, ele teria que ter segurado a arma de um jeito totalmente torto, tal. E os peritos da época disseram que não tinha uma marca de queimadura na pele. Que é o que rola sempre quando alguém, dá um tiro muito próximo do corpo, ela queima, né? Ou seja, para isso ter acontecido, ele tomou um tiro de longe. E o terceiro enigma é o da Dona Maria Cândida, né? Ela levou 4 tiros. E 3 foram nas costas.
Então, se os filhos estavam se enfrentando na frente dela, como é que ela leva 3 tiros nas costas? Isso tem cara de execução, tipo, clara, tá? Não tem cara de acidente. Tinha pegada de barro que não era de ninguém da família, tinha uma porta lateral aberta. Muita gente acredita que ali tinha uma quarta pessoa, tá? Alguém que sabia da briga e resolveu limpar a herança. Mas, para evitar um escândalo com os figurões da elite e tal, a polícia carimbou como tragédia familiar e lavou as mãos, tipo. Com a família toda morta, o castelo virou um elefante branco, né? Ficou abandonado por quase 80 anos. E, mano, um prédio abandonado com uma história de sangue é um prato cheio para lendas urbanas. O lugar foi chamado de o Portal para o Inferno. O pessoal que passava por ali jurava que ouvia os irmãos discutindo em um português mais antigo e tal. E tinha gente que tentava ocupar o lugar e saía correndo dizendo que sentia um cheiro de pólvora do nada. Dizem que o espírito da Maria Cândida nunca saiu de lá, que ela fica sempre tentando apartar uma briga que terminou faz quase um século. O castelo virou um cenário de filme de terror e é um ponto turístico para quem caça fantasma. Aquela esquina ficou marcada por uma energia que nem a tinta nova de hoje consegue esconder totalmente. Hoje o castelo está restaurado, tá, gente? Ele tá lindo e serve para ajudar pessoas em situações de rua. É um final muito feliz para um lugar que teve um começo tão pesado, né? Mas a pergunta que fica no ar é: quem realmente puxou o gatilho naquela noite de chuva? Será que foi um ódio entre irmãos? Foi uma ganância? Ou foi um segredo da elite de São Paulo que foi enterrado junto com os corpos no cemitério da Consolação? Se você passar pela Rua APA, dá pra dar uma olhada ali nas janelas lá de cima, tá? E se você ouvir um sussurro no vento, pode ser só a história se recusando a ser esquecida. E aí, mas me conta o que você acha. O Álvaro surtou ou teve um terceiro atirador aí nessa história? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a teoria de vocês, tá? E não esquece o like, claro, né? Se inscreve para continuar desenterrando esse monte de mistério comigo. Então, já sabe, né? Se você estiver pronto para a próxima, te espero em breve. Um beijo.